Pai, te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor já fez nessa noite. Amém. E sabemos que o Senhor continuará fazendo. Toma a vida da tua filha em tuas mãos. Que ela seja instrumento do Senhor, como tem sido todos esses Amém, anos. Jesus. Esses 15 anos, filho, Senhor, ao meu lado. Juntamente com tantos irmãos caminhando para edificar o teu reino. Cada vez mais, Senhor, ela seja aquilo que o Senhor a chamou para ser. Desde o ventre da sua mãe, como diz a tua palavra no Salmo 139, os céus, ó Pai, continuem abertos e o poder de Deus, por meio do Espírito Santo, alcançando corações nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Boa noite. A paz do Senhor. Então, queridos, finalmente vamos para a palavra. Eu estou sem o meu relógio aqui. Pode me emprestar o seu? E aí eu fico aqui. O seu do pulso? Ah, tá. Para me controlar. Vai botar para despertar? Olha. Ele botou um cronômetro aqui, gente. Na hora que zerar vai apitar. Misericórdia. Olha que eu cumpro os horários, hein? Mas vamos ver hoje. Hoje tem tanto versículo, gente. Fica bem atento, tá bom? Porque tem alguns textos bíblicos. Eu vou tentar passar de forma mais leve possível. Mas, sobre o que nós vamos falar hoje, não tem como a gente não ler a palavra, porque eu não quero falar daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, mas daquilo que a palavra está dizendo e nos ensina, tá bom? E eu queria que você abrisse 2 Reis, NVI a minha Bíblia, 2 Reis, capítulo 22, ou se precisar, a gente pode utilizar aqui, né? Para poder a gente ganhar tempo. Mas 2 Reis, capítulo 22, se você quiser, pode acompanhar aqui. Eu vou acompanhar pela minha Bíblia, que tem muita coisa aqui grifada. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Alguém consegue imaginar uma criança de 8 anos de idade reinando? Imagina que alguém, de repente, chega e fala, olha, agora o nosso presidente vai ser uma criança de 8 anos de idade. Que interessante. Ao mesmo tempo, muito estranho, não é verdade? Uma criança reinar. Mas, naquela época era comum, o reinado era passado de pai para filho, então se o pai morresse, o filho assumia. E Josias assumiu o reinado quando ele tinha apenas 8 anos. Versículo 3. No 18º ano do seu reinado, ou seja, 18 mais 8, certo? Dá quanto? 26. Ele tinha 26 anos. O rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo, vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o ajuntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor, os carpinteiros, os construtores e os pedreiros. Além disso, comprarão madeira e pedras lavradas para os reparos no templo. Mas eles não precisarão prestar contas da prata que lhes foi confiada, pois estão agindo com honestidade. Glória a Deus por isso. Então, o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã, encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu. O secretário Safã voltou ao rei e lhe informou. Olha só, é porque são tantos nomes, né? Safã não é muito comum, Ilquias não é muito comum, não é verdade? Josias a gente não encontra. Mas o rei Josias, aos 26 anos, ele enviou Safã
que era o secretário, enviou lá ao templo para falar com o sumo sacerdote Safã, certo? E Uquias. E o sumo sacerdote Uquias enviou para falar de outro assunto. Mas o sumo sacerdote Uquias, como teve a visita de Safã lá, ele aproveitou para falar: olha, eu encontrei o livro da lei, avisa o rei que eu encontrei o livro da lei. E ele leu para o secretário. O secretário, quando chegou, olha o que acontece aqui. Teus servos, ele dá o relatório, né, do que aconteceu, da prata que havia mandado entregar, e ele depois fala para o rei Josias a respeito do livro da lei. Então, aqui continuando no versículo 9, teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e aos supervisores no templo. E o secretário Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã o leu para o rei. Assim que o rei ouviu, você pode repetir só para ficar gravado? Assim que o rei ouviu, quantos aqui estão ouvindo a palavra do Senhor? Amém? Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes e deu estas ordens ao sacerdote Ilquias, a Aicã, filho de Safá, e Aquibor, filho de Micaías, ao secretário Safã e auxiliar real Asaías. Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo o que nele está escrito a nosso respeito. Então, quando o rei Josias ouve as palavras do livro da lei, ele percebe que tudo que estava sendo feito naquela época estava completamente desviado do que o livro estava ensinando. Então, ele decide fazer uma reforma. E o rei Josias, queridos, foi o rei mais íntegro que teve na história. Por quê? Porque ele fez uma reforma. Ele acabou com tantos altares de outros deuses, de outros ídolos. Ele queimou, ele destruiu altares. Tinha muita coisa no templo do Senhor que remetia a outros ídolos. Então, imagina, você chega aqui, né? Vamos dizer aqui que isso aqui é o templo. Aí você chega na casa do Senhor, você encontra um altar de outros deuses. Qual seria a sua reação? Se você encontrasse aqui o altar de outros deuses. Eu vou evitar falar aqui, né, o que poderia ser, para depois a gente não ser cancelado no YouTube e a palavra não poder entrar. Mas se você chega aqui e encontra o altar de outros deuses, qual seria a sua reação? Oi? Tirar, queimar? Seria o quê? Alguém falou? De espanto. Não é verdade? Ué, eu estou indo para a casa de Deus. A gente adora o único Deus verdadeiro que é invisível, mas real, como diz aquela canção. E eu chego aqui, estou encontrando altar de outros deuses, que estranho. Ia ser primeiramente de espanto, né? E por que seria de espanto? Porque a gente conhece a palavra, porque a gente conhece a palavra de Deus, a gente conhece o livro da lei, a gente conhece o que Deus nos fala também. Depois que Jesus veio, a gente sabe que o único Deus verdadeiro é o nosso Deus Pai de Jesus Cristo, certo? Então, por isso que a gente saberia que estaria alguma coisa estranha. Só que, aí Joselma falou, Joselma já foi logo para, iria destruir, queimar. Então, a nossa atitude seria o quê? Vamos tirar esse negócio daqui, que coisa estranha, não é verdade? A gente ia achar estranho, mas a gente ia tomar uma atitude. Assim a gente espera, amém? Que os irmãos aqui vão tomar uma atitude, amém? Porque alguém tem medo aqui de mexer com o outro lado? Alguém tem medo aqui de mexer com o outro lado?
Amém, glória a Deus por isso. Porque nós sabemos que o inimigo das nossas almas, Satanás, ele tem poder, porém, Jesus Cristo já o destruiu na cruz do Calvário. E se Jesus o destruiu, nós em Jesus podemos lutar com armas espirituais contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo. Amém? Amém, glória a Deus, que bom. E aí, seguindo aqui no capítulo 23, vai falar sobre todas as ordens que o rei Josias deu, e ele mesmo também, com atitude, ele destruiu esses altares, inclusive destruiu exércitos, né, pessoas que nessa época, né, era dessa forma, que porventura poderiam perpetuar aquele tipo de atitude. E aí no versículo 22 diz: nem nos dias dos juízes que lideraram Israel, nem durante todos os dias dos reis de Israel e dos reis de Judá, foi celebrada uma Páscoa como esta. Mas no 18º ano do reinado de Josias, essa Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Além disso, Josias eliminou os médiuns, os que consultavam espíritos, os ídolos da família, os outros ídolos e todas as outras coisas repugnantes que havia em Judá e em Jerusalém. Ele fez isso para cumprir as exigências da lei escritas no livro que o sacerdote Ilquias havia descoberto no templo do Senhor. Nem antes nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com a lei, com toda a lei de Moisés. Então, olha só, descobriram o livro da lei no templo do Senhor. Descobriram, ou seja, por quê? Porque ela estava em algum lugar lá, escondida, guardada, que ninguém tinha mais acesso. Esse tesouro aqui estava num lugar lá guardado. O Pentateuco, né? Estava lá guardado. E eles descobriram esse livro da lei. E Josias, quando ouviu, preste atenção, hein? Quando ele ouviu, a partir do momento que ele ouviu, ele não era mais inocente. Ele se tornou responsável por fazer alguma coisa, por agir. Ele deixou de ser um cego, espiritualmente falando, e ele começou a enxergar por causa do livro da lei. E porque ele começou a enxergar, ele começou a agir. Eu queria compartilhar com vocês o tema da mensagem que já está aqui, curando a cegueira espiritual. Queridos, vocês sabem que nós somos uma igreja e nós falamos das 3 áreas, espírito, alma e corpo. A gente está sempre batendo nessa tecla, porque realmente uma alma sarada, uma alma curada, ela não interfere no nosso espírito de forma que venha abafar tudo que Deus já fez no nosso espírito. A gente fala do cuidado do corpo, porque nós sabemos que quanto mais nós cuidamos do nosso corpo, mais tempo nós teremos nessa terra para levar o evangelho de Jesus Cristo. Só, queridos, às vezes a gente fica muito no plano terreno e a gente enxerga as coisas com esses olhos aqui, que muitas vezes precisa de óculos, né? Esses olhos naturais. E a gente vem para a casa do Senhor, ouve a palavra, a gente entende, mas às vezes durante a semana algumas coisas vão acontecendo e a gente entra só no plano terreno, na batalha do plano terreno. Enquanto que Deus nos chama para batalhar também e principalmente no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual ele é mais real do que aquilo que nós estamos vendo aqui nessa noite. A verdade é que nós somos espírito
E do nosso espírito, Deus fez nascer uma alma e um corpo, para que esse espírito habitasse no corpo. E depois o corpo volta ao pó e o nosso espírito vai para Deus. Daqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Então nós temos um espírito, seja ele voltando para Deus, seja ele, infelizmente, indo para o inferno, mas nós temos um espírito. E o mundo espiritual é muito mais real. Mas o Senhor quer curar a nossa cegueira espiritual, porque às vezes a gente fica batalhando na força do braço. Enquanto que tem batalhas que a gente não ganha na força do braço. Existem batalhas que Deus vai falar, vai, eu estou contigo, vai lá, você precisa fazer isso ou aquilo, mas existem batalhas que a gente só vence no mundo espiritual com armas espirituais. E essas batalhas, elas exigem de nós também algumas atitudes. O rei Josias, ele começou a tirar objetos que representavam alguma coisa. Então, eu quero dizer para você que quando fala assim, o objeto é inanimado, né? Porque ele não fala, ele não tem vida. Realmente, os objetos são inanimados, eles não têm vida, eles não falam. Mas os objetos, eles contam histórias. Os objetos falam no mundo espiritual. Eles não conversam com a gente no plano terreno. Se esse celular aqui começasse a conversar comigo... Aliás, inteligência artificial, não vou dar outro exemplo. Se essa caneta começasse a conversar comigo, eu falo assim, oi caneta, tudo bem? Como que você está? Você está tão bonita hoje, olha lá. O que vocês iam falar? A pastora está doida, não é? Porque o objeto não fala, mas esse objeto tem uma história. De que é essa caneta? Sueli, esse objeto tem uma história. Você que comprou? Eu que te dei? Eu te dei 4. Então por isso que eu não lembro, porque foram cores diferentes. Tá. Ai, gente, essa foi engraçada. Eu te dei 4. É que eu te dei coisas coloridas e tudo, canetas coloridas. Então tem uma história. Eu fui lá, agora que eu sei da história, eu vou contar. Eu fui lá, eu não estou lembrando agora. Eu fui lá, comprei as canetas coloridas, eu te dei as canetas com alguma coisa, não foi? Com um caderninho, com uma agenda e tal. E eu falei, Sueli, agora eu lembrei, Sueli, da mesma forma que essas canetas são coloridas, eu quero te presentear, porque a sua vida vai ser muito colorida, eu declaro isso sobre a sua vida. Então, eu dei essa caneta com um propósito, né? E aproveitei para profetizar sobre a vida dela. Agora estou lembrando. E aproveitei. Então, assim, essa caneta aqui, ela tem uma história. E a história fala. O passado não fala? O passado já passou, mas ele não fala, ele não conta uma história, e os objetos também. E o rei Josias, entendendo isso, ele precisou pegar objetos que tinham uma história de idolatria e precisou acabar com tudo. Então, assim, a gente às vezes não percebe, mas tem coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa rotina, que a gente está colocando dentro de casa e que a gente acha que é tudo natural. Mas não é. Quer ver uma coisa? Quem está dormindo, acorda. Quer ver uma coisa? Porque eu estou fazendo isso, queridos, eu não faria, mas eu estou fazendo isso só para você realmente prestar atenção, porque eu sei que é batalha essa palavra. Então preste atenção. Existem coisas que a gente coloca dentro da nossa casa através da televisão. Existem novelas que contam histórias de adultério, de traição, que a gente coloca dentro da nossa casa e a gente acha normal. Existem séries, existem músicas que a gente escuta que a letra pode parecer, né, não ter nada a ver. Mas aquela composição melódica e aquela harmonia
tem um registro específico que está querendo dizer alguma coisa. Porque a música só instrumental, ela diz alguma coisa, ela transmite alguma coisa. Esses dias eu fui num recital e o pianista, 18 anos, fera, 3 anos estudando, tocando, gente, mas tocando com habilidade, nem partitura ele estava lendo, tocando com uma habilidade. Quando ele chegou numa canção, eu falei, essa música está carregada. Por quê? Porque ouvidos precisam também saber discernir espiritualmente. Então, o Senhor, queridos, quer arrancar a cegueira espiritual dos nossos olhos. O Senhor quer arrancar de nós todo analfabetismo bíblico, analfabetismo espiritual. Porque a gente acha que reino de Deus é vir domingo às igrejas, é participar do grupo familiar, é participar às terças-feiras. Gente, reino de Deus é muito mais amplo que isso. Reino de Deus se trata de algo invisível que a gente, com os nossos olhos naturais, a gente não consegue enxergar nem contemplar. Mas como que a gente consegue enxergar? Como que a gente consegue contemplar? Com ações e com mais algumas coisas que eu vou falar daqui a pouco. Mas abre lá em Cantares, capítulo 2, versículo 15, por favor. Cantares 2,15 diz assim: apanhem para nós as raposas, essas pequenas raposas, ou algumas versões, as raposinhas, que estragam as vinhas, nossas vinhas em flor. Esse livro de Cantares é lindo, fala sobre o amor, né? Algumas correntes acreditam que está falando sobre Jesus e a igreja, né? O noivo e a noiva, mas realmente aqui, a amada, está falando, apanhe para nós as raposas, essas raposinhas que estragam as vinhas, nossas vinhas em flor. Vinha fala de quê? De uva. Uva fala de quê? De vinho. Vinho fala de quê? De alegria. Então, ela pede, apanhe as raposas e essas pequenas raposas, porque tinham as raposinhas. E o que o rei Josias estava fazendo, ele estava atacando as raposas e as pequenas raposinhas. Ele estava destruindo grandes altares idólatras, mas ele também estava arrancando, tirando altarezinhos, pequenos objetos da casa de Deus, inclusive, que estavam destruindo a fé daquele povo. Então, a gente precisa ter muito cuidado com aquilo, com os objetos também que a gente recebe, que a gente tem. Toda vez que a gente vai comer, lembra de consagrar o alimento ao Senhor. A gente não sabe como foi preparado. A gente não sabe como que aquele alimento foi fabricado. Então, a gente precisa consagrar. Ah, pastora, mas isso aí é fanatismo. Não, não é não, gente. O mundo espiritual existe. Ele é muito mais real do que a gente imagina. Então, são pequenas atitudes que a gente tem dentro de casa que vai nos ajudar a arrancar as pequenas raposas. Coisas que a gente pensa, isso aí, bobagem, pastora. Bobagem. Uma vez eu lembro disso, a pastora Marta estava com uma febre que não cessava. E ela, Senhor, o que está acontecendo? Que a febre não cessava. Me revela, me mostra, mesmo com medicamento. E aí o Espírito Santo mostrou. Na etiqueta da blusa dela, sabe qual era a marca? Febre alta. Febre alta. Ah, parece bobagem, pastor, mas nós não somos guardados pelo Senhor? Sim, nós somos guardados. Porém, a gente precisa ter consciência do mundo espiritual. Nós somos guardados, mas existem batalhas que acontecem no mundo espiritual. Então, às vezes, até aquela bênção chegar, a gente passa por batalhas. Quer ver uma batalha que aconteceu? Daniel, capítulo 10, versículo 10. Por favor, coloca aqui para eu tentar andar mais rápido, porque o cronômetro está passando. Ó, enquanto ele falava comigo, eu olhava 10. Vocês estão me confundindo. É 10.
Ó, nesse instante, a mão de alguém me tocou, me pôs, ainda tremo sobre minhas mãos e meus joelhos. Vai passando, pode passando. E o homem me disse: Daniel, você é muito precioso para Deus, por isso ouça com atenção o que tenho a lhe dizer. Levante-se, pois fui enviado a você. Quando ele me disse isso, me levantei ainda tremendo. Em seguida ele disse: não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia em que você começou a pôr entendimento e assim, diante de seu Deus, seu pedido foi ouvido. Glória a Deus por isso, né? Amém? No mundo espiritual aconteceu alguma coisa, mas olha só, eu vim em resposta à sua oração. Glória a Deus por isso. Mas ele vai dizer: por 21 dias, porém, o príncipe do reino da Pérsia me impediu. Então Miguel, alguém já ouviu falar em Miguel? Miguel, um dos príncipes mais importantes das regiões celestiais, veio me ajudar e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Então olha só, presta bastante atenção, por 21 dias... O anjo foi enviado para trazer a bênção de Daniel, mas por 21 dias, o príncipe da Pérsia, que é, né, um demônio, é um principado, impediu que esse anjo trouxesse a bênção de Daniel. Então, às vezes, você está orando, tem coisas acontecendo no mundo espiritual, e a gente está achando que as coisas são só naturais, e elas não são. E Daniel ficou ali esperando 21 dias para ser atendido na sua resposta. Dá continuidade aí. Agora estou aqui para explicar o que acontecerá com seu povo no futuro, pois essa visão se refere a um tempo que ainda está por vir. Então, enquanto ele falava comigo, eu olhava para o chão sem conseguir dizer uma única palavra. Daniel ficou estarrecido, né, com aquilo que estava acontecendo. Então, aquele que se parecia com um homem tocou meus lábios e, se parecia com um homem, tá? Anjos vêm, às vezes, em formato de homens. Tocou em meus lábios e eu abri a boca e comecei a falar. Disse aquele que estava diante de mim: meu Senhor, estou angustiado por causa da visão que tive e me sinto muito fraco. Como é possível alguém como eu, seu servo, falar com meu Senhor? Minhas forças se foram, mal consigo respirar. Aquilo que tinha acontecido no mundo espiritual, tinha um anjo diante dele, foram tão fortes, a visão que ele teve foi tão forte, que Daniel começou a dizer: eu não consigo nem respirar, porque estou me sentindo fraco diante de tudo isso que eu estou vendo aqui, né? Então aquele que se parecia com o homem tocou em mim novamente, senti minhas forças voltarem. Glória a Deus. Não tenha medo, ele disse, pois você é muito precioso para Deus, que a paz esteja com você, tenha ânimo, seja forte. Enquanto ele falava, logo me senti mais forte e disse: fale, meu Senhor, pois me fortaleceu. Então ele disse: você sabe porque eu vim? Em breve terei de voltar para lutar com o príncipe do reino da Pérsia e depois disso virá o príncipe do reino da Grécia. Então, queridos, Daniel, ele fez uma oração que ele queria entendimento e ele se humilhou diante de Deus. As batalhas, elas nem sempre, elas vêm assim, né, guerreando. Muitas vezes, pelo fato de você se humilhar diante de Deus, você já está ali batalhando. Por quê? Porque Deus vai enviar anjos ao seu favor. Ao seu favor vai haver guerra. Vai haver guerra para aquela bênção chegar, né, para aquela visão chegar. Vai haver guerra. Mas, apesar de Daniel ter se sentido ali, né, fraco, esgotado, ele foi, tocou Daniel e Daniel se fortaleceu. Então, eu quero dizer, igreja, nunca sinta medo do mundo espiritual. Nunca tenha medo. Nunca tenha medo. Por quê? Porque Deus é aquele que nos segura pela mão. E se precisar, ele envia um anjo para te fortalecer, para aparecer diante de você e dizer: ei, eu estou contigo, viu? Tenha ânimo. Não tenha medo. E isso aconteceu com Daniel. Mas eu quero dizer que no Novo Testamento, para depois, né? Mas isso aí no Antigo Testamento, né? Eu quero dizer que no Novo Testamento nós também temos provas do mundo espiritual, muitas provas. Abre lá em Marcos capítulo 9.
Marcos capítulo 9. Diz assim, no versículo 17, um homem no meio da multidão, vocês estão acordados? Amém? O homem no meio da multidão respondeu, mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então, eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância. Respondeu ele, muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Só fazendo uma pausa aqui, gente, imagina, quantos aqui são pais? Imagina, gente, você vê um filho desde a infância sendo atormentado, indo para o fogo, indo para a água, e o espírito demoníaco tomando aquele menino, tentando matá-lo. Misericórdia, que situação, hein? Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aí Jesus perguntou, se podes? Disse Jesus. Tudo é possível aquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Então, queridos, ele estava diante de Jesus, ele perguntou, se pode? Jesus disse, tudo é possível aquele que crê. E ele pediu a Jesus, me ajuda na minha incredulidade, Jesus. Porque tantos anos, desde a infância, lutando com aquela situação, era justo, né, que aquele pai, de repente, ficasse, será que vai acontecer? Né? Será que vai conseguir salvar o meu filho? Né? Então, era justo, né, que ele falasse isso para Jesus, me ajuda na minha incredulidade. Arranquei o microfone aqui da mídia. O que eu faço? Irmã, né? Obrigada. Gente, desculpa, gente, mas é que eu sou muito espontânea. Então, era justo, queridos, que naquele momento ele tivesse alguma dúvida, mas ele pediu, me ajuda na minha incredulidade. Você que está aqui nessa noite, de repente, se você tem alguma dúvida sobre o mundo espiritual, ou sobre aquilo que acontece nas regiões celestiais, será que acontece mesmo? Eu nunca vi. Felizes são aqueles que não viram, mas creram. Pede a Jesus, Jesus, me ajuda na minha incredulidade. Me ajuda, Senhor. Eu quero, Senhor, ser ajudada na minha incredulidade. Seja sincero com Deus, não banca né? Se você realmente não acredita ou tem alguma dúvida, peça a Jesus, Jesus, me ajuda na minha incredulidade. Eu tenho certeza que Deus vai enviar um anjo para te ajudar na sua incredulidade. Assim como ele enviou para Daniel, para fortalecer Daniel. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. 25. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, né? Porque sabe, né? O pessoal gosta, né? Tem um acidente, já junta aquele pessoal em volta. E Jesus não queria graças, Jesus não queria fazer espetáculo ali, expulsando aquele demônio, não. Então, Jesus logo repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-se violentamente e saiu. O menino ficou como morto ao ponto de muitos dizerem, ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão, imagina essa cena, e o levantou, ele ficou ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Então, queridos,
As coisas espirituais, elas só se vencem através de armas espirituais e atitudes que nós precisamos ter também para retirar objetos, para deixar de ouvir determinadas coisas, que são as raposinhas que vão minando a nossa fé. O que aconteceu quando o pai desse menino falou para Jesus? Olha, os seus discípulos tentaram expulsar, mas eles não puderam, não conseguiram. Aí Jesus fala o quê? Porque essa caixa de demônios só se expele por jejum e oração. Não, Jesus falou, incrédulos, homens de pequena fé. Por que homens de pequena fé? Aí depois Jesus fala para eles, só se expele pela oração e jejum. Primeiro, é por causa da fé deles. E por que depois Jesus fala que é pela oração e jejum? Por quê, queridos? Porque o jejum e a oração, eles movem a nossa fé, movimentam a nossa fé. Então, no final das contas, eles não tinham fé para expulsar, porque eles precisavam mergulhar em jejum e oração para aquele tipo de demônio, porque existem hierarquias, queridos, nas regiões celestiais. Existem caixas de demônios que a nossa fé precisa estar, juntinha, firme ali, crendo, fortalecida, para que a gente possa, em nome de Jesus, expulsar caixas de demônios. E isso a gente só alcança através de jejum e oração. Então vamos sair, né? Vamos erguer os nossos olhos e não sair, desconcertar. Vamos erguer os nossos olhos, continuar com os pés nessa terra, mas olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é quem? Jesus. Entendendo o mundo espiritual. Entendendo as batalhas que existem no mundo espiritual. Entendendo por quê. Por que algumas coisas acontecem. Algumas, a gente sabe que são consequências das nossas escolhas, das nossas decisões, não é verdade? Outras, a gente sabe que é o mundo espiritual se movimentando para tentar nos abater, para tentar nos destruir. Mas Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores e o Rei, aquele que governa toda a terra, Jesus, o Senhor dos exércitos, aquele que vai à frente, o general de guerra, ele já venceu a batalha lá na cruz do Calvário. Ele disse, está consumado, está consumado. Jesus já consumou, queridos. Jesus já decretou a vitória, mas nós vimos lá em Daniel, muitas vezes para chegar até nós, ela enfrenta batalhas nas regiões celestiais. O mundo espiritual é real. Então vamos curar nossa cegueira espiritual de uma vez por todas e deixar de sermos tão rasos às vezes na fé, que nós olhamos tanto para o ser humano e nós nos decepcionamos com o ser humano e tomamos atitudes por causa do ser humano, enquanto que as nossas atitudes precisavam ser direcionadas por Deus. Porque Deus é Espírito. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Jesus já veio em carne, amém? Você pode dizer, Jesus veio em carne. Jesus veio em carne. Mas hoje Jesus reina na glória. E diz a palavra que Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito em verdade. Então não dá para a gente continuar a vida cristã só no plano natural. O plano espiritual existe. De repente você está educando o seu filho, educando a sua filha, só no plano natural. Não faça isso. Não faça isso. Eduque no plano espiritual. A gente quer tanto que os nossos filhos tenham uma boa educação, tenham acesso à saúde,
A gente quer que os nossos filhos tenham acesso a tantas coisas deste mundo. Mas o mais importante é a gente saber que nós estamos educando os nossos filhos para a eternidade. Eu não quero ser a pessoa que vou desviar o meu filho, a minha filha, porque eles vieram do céu, Deus colocou o espírito deles num corpo e fez nascer lá, em casa. Eles são de Deus, e eu não posso jamais interferir naquilo que Deus começou. Entende a diferença? Eles não são propriedade minha, eles são propriedade de Deus. Quando eu tenho entendimento do mundo espiritual, as coisas mudam, queridos. As coisas mudam. Quando eu tenho entendimento do mundo espiritual, minha atitude vai ser diferente. E eu digo, não é só para você ficar, sabe, o tempo todo. E tem não sei o que ali, porque tem gente que assim, é foco, né, numa coisa só. Quando descobre a batalha espiritual, só fala de batalha espiritual, e aí só vê demônio. Não consegue ver os anjos de Deus. Não é para a gente ficar assim bitolado. Não, a gente vai continuar vivendo aqui nessa terra. A gente pode desfrutar, amém? De lazer, a gente pode desfrutar daquilo que Deus criou. A gente pode desfrutar, né, da nossa família, apesar de saber que eles são do reino, são de Deus, a gente pode desfrutar. Só que a gente precisa ter a nossa visão descoberta, ter as escamas dos olhos caídas em nome de Jesus. Eu creio, queridos, que esse tempo é o tempo de nós abrirmos os nossos olhos. Não deixe as situações, as circunstâncias, aquilo que você tem ouvido no noticiário, serem apenas naturais ou achar que é questão política. Não é. Não é questão política, gente. É espiritual. É espiritual. Existem forças do mal nas regiões celestiais e que não são aqueles demônios que possuem corpos de pessoas, não. São demônios que não vão a corpos de pessoas, mas eles estão atuando nas regiões celestiais, principados. Atuando nas regiões celestiais para estabelecer uma cultura. Em determinado lugar, o nível de violência é enorme. Em determinado lugar, o nível de homicídio é enorme. Em determinado lugar, o nível de suicídio é enorme. Em determinado lugar, quando a gente vê essas coisas, a gente sabe que existem espíritos territoriais, principados, potestades agindo para estabelecer cultura, a cultura da violência, a cultura da corrupção, a cultura... E aí as pessoas vão ficando incrédulas. Mas nós que temos ouvidos espirituais, olhos espirituais, nós que somos espirituais, nós entendemos que existe um mundo espiritual em que a gente precisa batalhar com armas espirituais. Não comece a advogar em causa de ninguém. Não comece a advogar em causa de A ou B. Não comece a advogar em causa de fulano, beltrano. Não advogue em causa de ninguém. Eu estou falando aqui da política. Não advogue, queridos. Ore, ore, ore. E faça o seu papel quando você precisa fazer lá na urna, né? Faça o seu papel quando você precisa fazer sendo uma pessoa honesta, porque a corrupção que acontece lá em cima começa aqui, começa de baixo. Se nós não somos íntegros o suficiente para entender que 50 centavos do meu irmão é do meu irmão, não é meu, então é só uma questão de quantidade. Porque a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Então, se o que é fiel no pouco vai ser fiel no muito, a gente acredita que aquele que é infiel no pouco vai fazer um estrago quando tiver muito, não é verdade? Não aceite suborno, não aceite. Não ofereça suborno.
Não ofereça negociações ilícitas, nem aceite negociar ilicitamente. O mundo espiritual é real. Deus vê todas as coisas, Deus contempla todas as coisas, mas o diabo também vê. E a gente abre, às vezes, legalidade para Satanás e depois a gente quer guerrear contra ele. Lembra o que Daniel fez? Daniel se humilhou. Ele orou pedindo entendimento, mas ele se humilhou perante o Senhor. Não ache que você já sabe de tudo. Não ache que a gente já tem tudo, porque a gente precisa se humilhar diante de Deus. A gente precisa se humilhar diante do Senhor. E aí eu cito aquele versículo que eu amo demais, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quer ver a nossa terra sarada? Quer ver a sua família sarada, a sua casa? Que tal a gente começar pela nossa casa? Que tal a gente começar destruindo, sabe, no mundo espiritual, pequenas atitudes, as raposinhas que roubam a paz da nossa casa? Que tal a gente começar destruindo, queimando mesmo, sabe? Eu já fiz isso, pegando objetos que de repente você ganhou, objetos que você ganhou de alguém, do seu passado, que não é nem para você estar lembrando, não é nem para você, sabe, permitir aquele objeto, porque quando você olha, você lembra, você já está num relacionamento atual, você lembra de um outro relacionamento, e aquilo não te faz bem, não tem a pena, pega aquele objeto, não dá para ninguém não, gente, queima você mesmo, quebra, enfim, e joga fora. São as raposinhas, a gente às vezes quase não fala isso nos cultos, mas esse discernimento espiritual a gente precisa ter cuidado com aquilo que você põe dentro da sua casa. Aquele objeto pode ser lindo, mas pode estar vindo com uma história de inveja, uma história de, sei lá, de qualquer coisa, e você está colocando dentro da sua casa. Então, deixa o Senhor abrir os seus olhos espirituais, os meus olhos espirituais, e vamos entender de uma vez por todas que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra... Pode colocar esse versículo aí, que eu não lembro a referência. Alguém lembra? Efésios 6, que fala da armadura de Deus. Que a nossa luta não é... A partir do verso 12, Efésios 6, 12. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades. Que autoridades são essas? As autoridades constituídas aqui na terra? Contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Volta lá de novo que eu vou ler de novo. Olha. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes... Vamos ficar de pé? Vamos ler juntos? Vamos ficar de pé, por favor. Vamos ler juntos. Depois que a gente terminar de ler, o Ministério de Louvor pode subir, tá bom? Mas por enquanto não. Vamos ler juntos. Vamos lá? 3, 2, 1. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém? Amém, glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia, aleluia. Queridos, nós precisamos vigiar muito, porque tem cristãos que estão se deixando levar pelo ódio carnal, sabe? Pela luta carnal, e se alegram com morte.
A Bíblia diz, Jesus nos falou, orai pelos seus inimigos. Olha aí que arma que Jesus mandou a gente usar. Eu não estou aqui, como que eu vou dizer? Inocentando aquele que precisa, que a justiça terrena precisa agir. Amém? Estão entendendo, né? Eu não estou inocentando aquele que a justiça precisa agir. Mas nós, como cristãos, olha só, nós, servos de Deus, que não estamos atribuídos dessa autoridade da justiça terrena, a não ser que você trabalhe, né? Aí tem algum cargo na justiça terrena, você vai exercer a justiça terrena. Mas nós, que não estamos atribuídos em nenhum desses cargos, a Bíblia diz que as nossas armas são espirituais, poderosas em Deus. Então a gente precisa orar. Eu não posso querer a morte de ninguém, porque senão eu vou estar me tornando como aqueles que desejam a morte dos outros, que se alegram com a morte dos outros. A Bíblia diz que Deus, ele não se alegra com a morte do ímpio. Morreu um ímpio, ele era um estuprador. Que bom, né? Que morreu, que bom! A Bíblia diz que Deus não se alegra. Nós sabemos que ele precisa pagar aqui na terra, sim, né? Precisa ser preso, precisa receber julgamento. Mas, gente, se a gente começa a aplaudir a morte dos outros, sem entender que as nossas armas são espirituais, nós estamos nos tornando como eles. E Deus não chamou a igreja para isso. Deus chamou a igreja para reinar nas regiões celestiais. A Bíblia diz que nós reinamos com Deus nas regiões celestiais. E às vezes a gente quer reinar aqui, no plano terreno. Nada contra a igreja alcançar lugares, né? Alguns montes aí dessa terra. Nada contra. Eu penso que nós precisamos nos posicionar como igreja, estudar, trabalhar e a gente se posicionar. Puxa, tão bom, né? Ter um bombeiro cristão, tá lá atendendo uma pessoa e de repente aquela pessoa, né? Dá uma deixa e você pode, né? Nem sei se isso é permitido, acredito que não. Mas tão bom você poder. Uma vez a gente foi visitar uma pessoa que o pastor Júlio tinha atendido. A gente foi visitar porque Deus fez uma obra na vida dele. A pessoa voltou para agradecer. Então, assim, tão bom a gente poder ser usado por Deus, né? Nas nossas profissões, nada contra. Mas a gente precisa lembrar que as nossas armas são espirituais e poderosas em Deus. Você pode fechar os seus olhos nessa hora? Crente não precisa ter medo de demônio. Crente não precisa ter medo de demônio. Crente precisa entender que o poder dos poderes habita dentro de nós. E se você precisa se deparar com caixas de demônios, com níveis hierárquicos de demônios, que você percebe que você precisa reforçar, então reforce em jejum e oração, reforce com outras pessoas e peça ajuda. Vamos aqui nos unir em oração, porque tem essa situação aqui, e ela precisa de um nível de entrega para que a nossa fé seja fortalecida e a gente não venha titubear como os discípulos titubearam na frente daquele menino endemoniado. Queridos, o Senhor, Ele formou uma igreja forte. E tudo que Satanás tem tentado hoje é enfraquecer a igreja. Enfraquecer a igreja. Ele tenta tirar, mas ele está querendo enfraquecer. Às vezes nós temos igrejas lotadas, mas de cristãos fracos. De cristãos que não sabem se posicionar porque não têm os olhos espirituais abertos. Então se posicione nessa hora. Se posicione. Quando a gente faz gestos, a gente está se posicionando. Pastora, mas eu não sou assim tão expressiva como você.
Eu não estou falando que você precisa ser expressiva como eu, expressivo como eu. Mas você precisa se posicionar de alguma forma que o seu corpo esteja dando sinais de que você está aqui. E você está declarando, se posicionando. Chega na sua casa, unja a sua casa. Chega na sua casa, declare palavras. Sabe, abençoe o seu lar. Mas haja como alguém espiritual em nome de Jesus. Aleluia, se pode para o Senhor Jesus. Deus vai à nossa frente, à nossa retaguarda. Precisamos crer naquilo que nós estamos cantando. Ainda que nossos olhos estejam vendo situações diferentes, ainda que nós estamos ouvindo com nossos ouvidos as notícias que não são boas, nós precisamos crer que o nosso Redentor está vivo. Temos matéria-prima na nossa mão para levarmos a nossa casa, levarmos o nosso dia a dia, para vivermos o Evangelho do Reino assim que chegarmos em casa. Não precisamos esperar o culto de terça-feira, nem o grupo familiar na quarta, nem o próximo culto no domingo. Uma hora perguntaram para Jesus: Jesus, onde está o reino de Deus que você tanto fala? Algumas versões da Bíblia vão falar: o reino de Deus está dentro de vós, o reino de Deus está no meio de vós. O reino de Deus não está apoiado simplesmente sobre paredes, mas ele está dentro de você, seu Espírito Santo está dentro de você. E aonde você vai, grava isso, irmão, aonde você vai, tem alguém com você. O reino de Deus está em você. E aonde você pisa, aonde você pisa, onde nós pisamos, o reino de Deus está ali. Na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, aonde você vai, aonde você pisa, o reino de Deus pisa ali. Aonde nós somos, a Bíblia fala que nós somos embaixadores do reino. Quantos embaixadores do reino de Deus? Sua casa é uma embaixada do reino. Amém, irmão? Seu trabalho passa a ser quando você está lá. Sua escola, sua faculdade, onde você vai, quando você pisa lá, embaixada do reino. O Filho de Deus, o Príncipe de Deus, uma princesa de Deus chegou. E os céus têm atenção sobre aquele lugar, porque ali está o Filho, uma filha de Deus, alguém lavado e remido no sangue do Cordeiro. É chegado o reino de Deus ali. Então, quando você pisar num lugar que você sabe que o lugar lá não dança conforme a música do céu, o reino de Deus é chegado nesse lugar. O reino de Deus é chegado nesse lugar. A cultura do céu é chegada nesse lugar. Desperta. O Espírito Santo desperta. O Espírito Santo sacode. Nos leva para o lugar que o Senhor deseja. Para os pés, para o chão, aos pés do Senhor. Mas para a valentia do Espírito Santo, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. E as doces consolações do Espírito Santo seja sobre você hoje e para todos sempre, sobre a sua casa, reine, governe o Espírito Santo. Qualquer outro trono, qualquer outro Deus, seja removido do trono do senhorio de Jesus Cristo, seja sobre você e os seus hoje para todos sempre. Amém.
Aplauda Cristo, reina.